Olá, estamos unidos para falar mais um pouco sobre a história do Rosário da Virgem Maria. Pois é, no começo a gente rezava 150 Ave-Marias por conta dos 150 salmos, né? Que foi a origem do que eu contei já no primeiro vídeo. Depois, na verdade, em 16 de outubro de 2002, o Papa João Paulo II instituiu os mistérios luminosos. E aí passou a ser 200 Ave-Marias, 20 Pai Nossos, por conta dos 20 mistérios da nossa redenção. E são maravilhosos, né? Nele, no rosário completo, nós meditamos nos mistérios gozosos, os mistérios luminosos, os dolorosos e os gloriosos. Vou falar para vocês algumas dicas especiais, tá certo? Você já lembra que rosário significa coroa de rosas. E a rosa é, por excelência, a rainha das flores. Então, o rosário é, por excelência, a rainha das devoções. Então, é importantíssimo rezarmos o rosário todos os dias. São Luís Grimond de Montfort, ele dizia o seguinte: a gente deve ter dois cuidados ao rezar o rosário. Devemos colocar intenções. A gente não pode esquecer de colocar as intenções quando a gente reza. Pode ser pedindo algo, pedindo virtudes também, ou para se livrar de uma tentação. Então, sempre é bom a gente colocar uma intenção. E o segundo cuidado que deve se ter é não ter pressa. Tem gente que quer uma pressa para acabar logo o rosário, né? Quanto mais você medita os mistérios com carinho, com cuidado, com dedicação, melhor ainda vai ser a sua oração. É importantíssimo você decorar de preferência ou ter ali a pesquinha dos mistérios, porque para que não reze só o Pai Nosso e as Ave-Marias sem meditar no que é tão importante que são os mistérios da nossa redenção, né? Toda a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós dizemos que o rosário é uma oração cristocêntrica. Tem Cristo no centro dela, é um mergulho no Evangelho, no Novo Testamento. Então vamos rezar o rosário todos os dias. E aí vamos relembrar quais são os 20 mistérios da nossa redenção. Eu quero que você preste atenção e perceba que há uma sequência cronológica dos fatos. Então, quando você reza o rosário todo, que você pode rezar de uma vez, ou pode optar em rezar parcelado, né? Você pode rezar os mistérios gozosos pela manhã, depois você reza mais tarde os luminosos, no meio da tarde você reza os dolorosos e à noite os gloriosos, por exemplo, né? Ou você pode optar em rezar um terço cada dia. E aí a igreja indica, né? Dia de domingo você reza os gloriosos, segunda os gozosos, terça os dolorosos, quarta os gloriosos, quinta, os luminosos, sexta, os mistérios dolorosos e sábado, os mistérios luminosos, os mistérios gozosos da nossa redenção. Mas eu prefiro trabalhar no rosário todo dia, tá certo? Quando a gente reza o rosário todo dia, nossa vida se torna uma bênção maior, uma graça de Deus, chuvas de bênçãos, de graças Nossa Senhora derrama sobre os seus filhos que rezam o rosário. Então, se você quer uma graça, reza o rosário. Quer ficar livre de uma tentação? Reza o rosário. Se você quer estar mais próxima de Nossa Senhora, reza o rosário. Quer agradar a Deus e crescer em santidade? Reza o rosário. Quer a sua saúde ou de alguém? Reza o rosário. Então, todas as graças podem ser concedidas através desta oração. Então vamos lá, os 20 mistérios. Presta atenção, olha como realmente é uma sequência muito interessante dos fatos na vida de Jesus e de Maria. Primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Né? O anjo a saúda, a ave é cheia de graça, o Senhor é contigo. E Maria no final responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Segundo mistério gozoso, Maria visita a sua prima Santa Isabel. O anjo avisa ela que Isabel está grávida também, já no 6º mês, e Maria parte e visita a sua prima Isabel. Isabel saúda Maria dizendo:
Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. É o que nós repetimos sempre na Ave Maria também. Terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus nasceu em Belém e veio ao mundo para nos salvar. Uma estrela brilhou no céu, né? E os magos, os pastores foram avisados pelos anjos e visitaram Jesus, e os magos vieram de longe, os reis magos, para visitá-lo também. Depois do nascimento de Jesus, ele foi levado ao templo em Jerusalém e foi apresentado no templo, né? O velho Simeão saudou e já reconheceu ali o Salvador, o nosso Redentor. E aí, quinto e último mistério gozoso, contemplamos a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Jesus está com 12 anos, ele é encontrado no templo em Jerusalém. Assim a gente fecha os mistérios gozosos e passamos agora para os luminosos, que é a vida pública de Jesus. E aí abrimos o primeiro mistério luminoso com o batismo de Jesus no Rio Jordão. João Batista, primo dele, filho de Isabel, batiza então Jesus e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba, né? E do céu o Pai diz: eis o meu filho amado, em que ponho toda a minha afeição. E aí Jesus vai para as bodas de Caná, né? Uma festa de casamento, e lá ele transforma água em vinho. Quem percebeu que estava faltando vinho? Maria, Nossa Senhora, fala com ele e ele transforma a água em vinho e os discípulos creram nele. Terceiro mistério gozoso é o anúncio do reino. Você vê que nesse terceiro mistério a gente pode resumir diversas coisas, a pregação toda de Jesus, do reino dos céus, também seus milagres, a sua pregação sobre o amor, sobre tudo que devemos fazer para alcançar a vida eterna e estar próxima a Ele. Temos então quarto mistério luminoso, que é a transfiguração. Jesus fica mais iluminado do que o sol. Ele leva 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles contemplam este momento onde Jesus está transfigurado e ao lado dele está Elias, o profeta, e Moisés, o patriarca, né? Mostrando aí um pouco já do anúncio da sua glória no reino dos céus. E aí, quinto e último mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. É a última ceia. Na verdade, é a primeira Santa Missa, né, onde Jesus, ali, ele mesmo, se dá em corpo e sangue na Eucaristia. É o dia da instituição da Eucaristia, na Quinta-feira Santa. Assim se termina a contemplação dos mistérios luminosos e passamos a contemplar os dolorosos da nossa redenção, que começa com a angústia suprema de nosso Senhor Jesus Cristo na noite da Quinta-feira Santa. Então, depois de cear com seus apóstolos, Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ele fica tão angustiado que chega a suar sangue. Imagine, né? E aí, Jesus é então preso e condenado. O segundo mistério doloroso é a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quanta dor, quanto sofrimento. Jesus o seu corpo foi dilacerado com essa flagelação. Terceiro mistério doloroso, ainda vendo isso tudo na sexta-feira, pela manhã, provavelmente Jesus foi, né, flagelado e depois coroado de espinhos, né? Então, terceiro mistério doloroso, a coroação de espinhos em nosso Senhor Jesus Cristo. Passamos ao quarto mistério doloroso, onde Jesus carrega a pesada cruz rumo ao Calvário. Tá vendo como é uma sequência? Jesus carrega a sua pesada cruz, encontra no caminho com Maria, né? Verônica enxuga o rosto dele, Simão Cirineu ajuda a carregar a cruz e ele morre na cruz, é crucificado. É o quinto mistério doloroso. É a morte de Cristo na cruz às 3 horas da tarde da sexta-feira da Paixão. Então, Jesus morre na cruz. Termina os mistérios dolorosos no domingo de Páscoa. O que acontece?
Jesus ressuscita ao terceiro dia, no domingo. Então, o primeiro mistério glorioso é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que ele ressuscita, segundo mistério glorioso é a ascensão dele aos céus. Então ele sobe aos céus. Há quanto tempo isso? Ele passou 40 dias ainda aqui, aparecendo, conversando e orientando os seus apóstolos, e aí então ele sobe para o céu. Então, 40 dias depois da ressurreição é a ascensão de Jesus. E aí, terceiro mistério glorioso, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos reunidos com Maria no cenáculo. Então é o Pentecostes. Por que Pentecostes? Porque é 50 dias após a Páscoa. Então, depois que Jesus ressuscitou, 40 dias depois ele subiu aos céus e 10 dias depois, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, acontece a descida do Espírito Santo, né? São Pedro falou um discurso tão maravilhoso que converteu mais de 3.000 homens em Jerusalém neste dia. E aí, vimos aqui a assunção de Nossa Senhora no quarto mistério glorioso. Maria é assunta aos céus, ela é levada aos céus em corpo e alma. É a sua assunção. E o último mistério glorioso é a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra, né? Viu aí como é uma história maravilhosa, é um mergulho no Evangelho, no Novo Testamento. Então, vamos rezar o rosário sempre. Lembrando que se você for rezar o rosário, ainda que seja parcelado em alguns textos durante o dia, basta rezar a introdução uma única vez. Você começa, né, rezando, faz o sinal da cruz, reza o Vinde Espírito Santo, invoca o Espírito Santo, reza o credo, um Pai Nosso e 3 Ave Marias. E aí você contempla o primeiro mistério, e aí Pai Nosso, 10 Ave Marias, segundo mistério e assim sucessivamente. E aí você pode ir rezando os textos durante o dia, e quando você terminar o último terço, né, o último conjunto de mistérios, aí você reza a Salve Rainha para poder fechar, tá? Infinitas graças e a Salve Rainha. Eu gosto sempre de no final ainda fazer a consagração à Nossa Senhora, né? Então fica à vontade de rezar mais alguma oração complementar. Então é isso aí, minha gente. Vimos um pouco do Santo Rosário. Espero que vocês se apaixonem por essa oração como eu sou apaixonada e rezem o Rosário todos os dias. Beijo!